João Batista estava batizando no Rio Jordão, fazendo aquilo que era parte integrante do seu ministério e do Evangelho de Cristo Jesus. Então ele batizava, anunciava o arrependimento, as pessoas confessavam seus pecados e vinham a ele para serem batizadas. Começaram a aparecer muitas pessoas e havia um grupo, os saduceus, os fariseus e saduceus, dois grupos que eram muito fortes na interpretação da religião naqueles dias. E o João Batista viu que começou a descer muitos saduceus e fariseus para serem batizados por ele. O batismo, que é o cumprimento de justiça, ato de iniciação de uma pessoa na fé, uma demonstração da sua fé. Quando ela crê, ela é batizada, como disse Jesus na mensagem final. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, João Batista cria e ele anunciou o Evangelho. O João Batista anunciava e todas as pessoas que criam também eram batizadas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não vai cumprir a justiça. Então João estava batizando ali no Rio Jordão e os fariseus e saduceus, muitos, além de outras classes de pessoas, vinham até ele, os publicanos, certamente, tantos outros. Mas ressalta aqui fariseus e saduceus por cumprirem as determinações e as orientações como um protocolo da religião. Sabe quando a pessoa faz porque a religião exige, faz porque a religião obriga? Sabe quando a pessoa faz porque é uma exigência, é uma norma? Os fariseus tinham esse costume. Eles faziam porque naquela época eles entendiam que era uma norma. Eles vestiam todos os ensinamentos em si como uma camisa de força, como uma exigência, como uma norma, como uma obrigação. Isso é parte da religião, é parte integrante do sistema religioso. Quando as pessoas cumprem, fazem porque são obrigadas, têm naquelas orientações uma coisa obrigada. Como nos dias de Jesus, os ensinamentos de Jesus eram tidos por obrigação para algumas pessoas. E aqui João Batista anunciava o batismo do arrependimento, ele anunciava o batismo e estava ali dentro da água batizando. E as pessoas vinham de toda a Judéia e Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão e eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo, porém, ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, esse grupo merece um destaque aqui, porque eles olhavam para aquele ato, o batismo, como uma obrigação e cumprimento de tabela. É como aquela pessoa que vai para o culto e ela, quando termina o culto, ela diz assim: cumpri minha obrigação, fiz o que era ordenado. Era mais ou menos assim que eles enxergavam aquilo. Então, João Batista anuncia o Evangelho dizendo
serpente, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Serpentes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz de todas as árvores. Então o que a gente nota aqui é que eles tinham na religião um escudo para suas atitudes. Eles faziam aquilo que determinava o sistema religioso da época e se escoravam naquilo e se escondiam naquilo. Foi quando João Batista disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeira coisa que a gente nota aqui é que João Batista tinha uma visão a respeito do reino e a respeito da salvação muito clara acerca desses assuntos aqui. Por exemplo, João disse assim, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que João Batista estava falando daquela maneira? É porque os homens eram ensinados a arrumar desculpas, e até desculpas religiosas. Eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo. Aquelas desculpas que as pessoas sempre arrumam quando estão dentro do campo religioso, dentro da índole religiosa. E aí o João Batista diz dessa maneira, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então eles ficavam ali, apoiados naquela filosofia religiosa que eles viviam, aquele pensamento religioso que eles viviam. Nós somos nosso pai Abraão, nós somos donos da verdade, Abraão é o pai na fé, nós estamos debaixo dele, se escoravam ali, se apoiavam ali para esconder as evasivas que davam quando da sua falta de tomada de posição. João Batista diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que vocês deveriam produzir era um arrependimento, trazer um conteúdo de arrependimento para as vossas vidas. Vocês deveriam trazer uma substância carregada de arrependimento, de mudança de comportamento, e não apenas continuar tentando justificar, tentando explicar as evasivas que querem viver. E não comeceis a dizer de vós mesmos, temos por pai Abraão. Até João Batista, que era um homem que não vivia da religião, dos preceitos religiosos, mas vivia no deserto, que mesmo lá distante de tudo e de todos, anunciava só uma verdade, Cristo Jesus. Ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olhou para Jesus e viu que Jesus estava chegando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele aponta para Jesus e mostra que já está posto o machado à raiz de todas as árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então esse é o recado de João Batista para uma geração, para um povo que não estava entendendo
a eficácia do Evangelho. Nesse canal, nós temos outras mensagens que produzirão certamente edificação na sua vida. Entre aí, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho lá, um positivo lá pra gente, e que o Senhor te abençoe no nome de Cristo Jesus.